Olá, seja muito bem-vindo. Começa agora o Edcast, um canal no YouTube que vai te contar um pouco de tudo que você precisa saber muito. Antes de falar do nosso entrevistado de hoje, eu quero te lembrar que se você tem uma ideia legal e quer fazer um podcast ou um videocast, você procura o pessoal da Fornexus, uma agência digital especializada nisso. Todos os equipamentos, toda a estrutura, tudo que você precisa para fazer um podcast ou videocast, você vai encontrar na Fornexus. E eu lembro também que tem presente para quem assiste o Edcast. Você consegue 20% de desconto nas roupas da Ripple, uma marca de roupas bem legais, pequena marca de roupa aqui do Espírito Santo, mas que está crescendo. Então, se você quer 20% de desconto em todas as peças, é só você digitar o cupom EDUCA20. O endereço da Ripple está aqui na descrição, nos comentários fixados desse vídeo. E agora a gente fala do nosso entrevistado. Nosso entrevistado é um político do Espírito Santo que tem feito bastante coisa em Brasília, tem trabalhado muito em Brasília, foi eleito deputado federal, foi uma surpresa para muita gente, tem características e tem um pensamento bastante liberal, mas ao mesmo tempo foi eleito por um partido de esquerda, o PSB. A gente conversa agora com o deputado federal Felipe Rigoni. Muito obrigado pela presença, deputado. Obrigado a você, Edu. Um prazer enorme estar aqui falando contigo. Explica para nós como é que pode isso, liberal sendo do PSB? Foram circunstâncias, né? Na época, eu sou um dos fundadores do movimento Acredito, né? E o movimento, a gente assinou cartas de independência com vários partidos na época, foram 5 partidos que assinaram essas cartas, e dentre os partidos que tinham assinado, o que eu tinha mais proximidade, que facilitava mais a minha entrada, era o PSB, né? E aí acabou que aconteceu que eu percebi que a carta de independência para o PSB não era algo que eles levavam a sério. Quando eu fui votar na Previdência, me suspenderam. Exatamente, exato. Você foi suspenso, tomou um bloco. Tomei um bloco do PSB, mas isso, inclusive, acabou motivando a minha entrada no TSE com um pedido de desfiliação e consegui. Agora, em abril desse ano, já me encaminho para um próximo partido que eu ainda não sei qual é. Hoje você está sem partido, né? Hoje eu estou sem partido. Formalmente eu não saí do PSB, mas na prática já foi há muito tempo. Não sabe o partido, você é lorota, né? Não sei. Com certeza já sabe. Não sei, não. Conta aí pra gente. Não, eu tenho conversa com vários partidos há bastante tempo, inclusive, desde que aconteceu os problemas no PSB, que eu tinha decidido tentar a desfiliação no TSE, já começou uma série de convites, uma série de conversas. Esse ano que eu consegui, essas conversas se intensificaram. Hoje eu tenho uma conversa mais próxima com o PSDB, com o PSD e com o DEM, mas ainda não tomei a decisão de fato, até porque eu só preciso tomar a decisão em março, né? Uhum. Então ainda Mas antes disso vai tomar a decisão? Quero tomar antes disso. Mas eu falo que eu quero tomar antes disso desde fevereiro. Então... Não tem definição. Não tem definição mesmo, não. Mesmo quando é obrigatório. Exato. Como é que um deputado eleito por Linhares, um dos municípios mais conservadores do Espírito Santo, se não o mais conservador, que se auto-intitula liberal, acabou indo para o PSB e começou com uma postura a favor de algumas pautas do governo. Hoje, contra grande parte ou a maioria das pautas do governo. Você não tem medo do eleitorado achar que você traiu quem votou em você? Você não tem medo disso acontecer? Veja, meus movimentos políticos eles foram sempre muito claros e eu sempre falei com as pessoas o que estava acontecendo, né? Eu tive no início do governo uma postura um pouco mais pró-governo, até porque o governo estava com pautas mais claras, na minha opinião, muito melhores do que hoje em dia, né? Você teve lá reforma da Previdência, a lei de liberdade econômica, você teve o novo marco legal do saneamento, que eu, inclusive fui um dos vice-presidentes da comissão especial. Você teve uma série de pautas econômicas, né, essencialmente econômicas, que na minha opinião foram de fato muito boas, né? E por isso eu sempre apoiei, estava junto e apoio até hoje, né, quando acontecem essas pautas. Por exemplo, eu votei junto e ajudei na privatização dos Correios, que aconteceu há pouco tempo. Agora, depois da pandemia, né, com o advento da pandemia e nos últimos meses em especial,
Infelizmente, a postura, em especial do presidente da República, tem sido, na minha opinião, muito antidemocrática e complicando muito a vida de todos nós, né? Eu acho que geriu muito mal a pandemia, a postura do governo diante da pandemia foi horrível, para ser gentil, e acabou que ficou inviável um apoio maior. Agora, eu sempre apoio naquelas pautas que, na minha opinião, são pautas boas, né? Então, a minha postura sempre será de independência, né? E eu sempre fui muito claro em relação a isso. É o que eu costumo dizer, se alguém votou em mim achando que eu ia ser um socialista ou um bolsonarista, votou errado. Ou não leu minhas propostas, não viu o que eu estava falando, não me ouviu na hora de votar. Então, eu sempre fui muito claro em relação a essas coisas. Tá, você falou da postura do governo federal em relação à pandemia. Fazendo o papel de advogado do diabo, teve muito parlamentar, não do Espírito Santo, ou não só do Espírito Santo, mas principalmente parlamentares de esquerda, de oposição, falando o seguinte: coloca dinheiro e depois a gente vê como é que a gente paga para gerir a pandemia, né? Para comprar vacinas, para comprar respiradores, não é um período crítico, para construir hospitais de campanha, para fazer a gestão da pandemia. O que você acha disso? Você acha que isso tinha que ter feito? Veja, em parte foi isso que foi feito, né? O governo federal acabou emitindo aí quase 700 bilhões de reais a mais de dívida ao longo de 2020, justamente para custear uma série de políticas públicas que foram definidas pelo parlamento, pelo governo ou por outros atores que precisavam ser feitas durante a pandemia. Agora, tem que pensar o seguinte: eu acho que durante uma crise como a pandemia, obviamente, inclusive a PEC do teto já previa isso, né? Já eram excetuadas do teto essas despesas, você precisa de fazer um gasto maior. Agora, a minha grande questão, e é a minha grande briga com os parlamentares de esquerda, é que, beleza, passou o período mais crítico da pandemia, ela não passou ainda, mas o período mais crítico passou, e a gente precisa voltar para fazer controle fiscal. Inclusive, a questão fiscal hoje é um dos principais fatores que levam a inflação a estar nesse patamar. Nós estamos com a inflação prevista para 8 e pouco %, né, no fim desse ano. Então, assim, você pode fazer gastos extraordinários? É lógico, quando a situação é extraordinária. Mas uma vez que a situação começou a estabilizar, você precisa voltar para o seu controle fiscal. Senão, degringola tudo e é o que está acontecendo. Mas você não acha que tem um trabalho forte da oposição para que isso não aconteça? É lógico. É lógico que tem um trabalho forte da oposição. E essa é a minha crítica com a oposição, né? Por isso que eu me considero um parlamentar independente, não de oposição ou de situação. Porque eu acho o seguinte: a gente precisa, e inclusive rapidamente, dar uma solução fiscal para o que está acontecendo. Tem essa questão dos precatórios, tem o novo Bolsa Família. Nós vamos precisar discutir isso com responsabilidade. Se não for feito uma solução responsável, a inflação vai continuar subindo. Infelizmente, vários parlamentares de oposição não têm essa postura. Qual a sua relação com o presidente Bolsonaro e com os filhos do presidente Bolsonaro? O senador Flávio e o deputado Eduardo. Não, eu não tenho relação com eles, não. Zero? Nenhuma? Zero. Nunca estive presente com o presidente. Conheço o Flávio, conheço o Eduardo, mas é uma relação institucional. Não, é justamente isso que eu estou colocando. A sua relação institucional. 100% institucional. 100% não tem mais... Não tenho. Eu tenho amigos no parlamento, eles não são parte deles. Entendi. Entendeu? Mas por uma escolha sua? Por uma escolha deles? Não, uma escolha acho que das circunstâncias, assim. Eu não tenho nenhum tipo de afinidade ideológica com os Bolsonaros, né? Eu acabei me aproximando de outros grupos dentro do parlamento, que é os parlamentares mais independentes, né? E, assim, eu não acho que a postura deles diante das situações que o Brasil vive é a melhor de todas. Então, acabo escolhendo me afastar a nível pessoal. Eu lembro que na época que o Eduardo colocou o nome dele para ser embaixador nos Estados Unidos, você foi um crítico ferrenho, assim. Mas é ridículo, né? Por quê? Porque ele não tem experiência nenhuma nessa área. Assim, você pode escolher... Não, se o único requisito for falar inglês, até eu posso ser, não vale. Porque assim, a pessoa ela até pode ser escolhida embaixadora se não for dos quadros da carreira da diplomacia. Mas ela tem que ter um conhecimento nessa área, né?
Tem que ter uma certa experiência, conhecimento e uma postura adequada para isso. Não é o caso do Eduardo Bolsonaro. Então eu fui muito crítico. O que você acha o que você acha que desabona na postura dele? Veja, primeiro que ele é antidemocrático, né? Para mim, assim, uma pessoa que não acredita na democracia, e eles não acreditam, por mais que de vez não acreditam. De vez em quando eles falem que acreditam e tudo mais, eles não acreditam, trabalham contra, inclusive. Primeiro, só aí para mim já é suficiente para você não indicar para cargos importantes como o de embaixador. Porque um cargo de embaixador você vai lidar com outro país, e no caso desse outro país seria uma das maiores e mais antigas democracias do mundo, que é os Estados Unidos. Então, assim, não acho que uma pessoa com a postura dele deva ser embaixador e representar o Brasil ante outro país. Mudando o foco um pouco da família Bolsonaro, voltando o foco para o Felipe. Sim. A gente já conversou outras vezes e eu me lembro que você colocou o seu nome para possivelmente no futuro ser governador do estado. Uhum. Você tem planos para isso, né? Para cumprir esse papel. Tem esse sonho. É um sonho? É um sonho ser governador do estado, com certeza. Ano que vem já vem para disputa? Não, se isso vai acontecer no ano que vem, ainda não está definido, assim. Uhum. Se for algo viável, se tiver ressonância na sociedade, com certeza eu virei. Mas isso não tá nem perto de ser definido ainda. Entendi. Mas acha que você tem um nome forte para isso? Não, a gente está avaliando isso, né? Junto do próprio mercado político, da população. Ainda não fiz uma pesquisa clara para esse tipo de coisa. Faremos em breve. Mas se o nome estiver viável, a gente tiver grupo para isso, naturalmente é algo que eu quero fazer. Agora, não se toma uma decisão dessa sozinho, né, Eduardo? Uma eleição de governador, é uma majoritária, você precisa de grupo, você precisa de uma série de questões, inclusive que você não controla, né? Que é a conjuntura. Então, vamos esperar um pouquinho para ver o que vai acontecer no ano que vem. Falando de grupo, em qual grupo aqui no estado você se encaixaria? No grupo do governador Renato Casagrande, no grupo do ex-governador Paulo Artung, no grupo do ex-senador Magno Malta, no grupo do deputado estadual Capitão Assunção e do ex-deputado Manato? Em qual grupo que você se encaixaria aqui no estado? Nenhum deles. Né? Nenhum desses que você citou, pelo menos. Eu acho que a gente precisa criar um novo grupo, inclusive, aqui no estado, que eu chamo da junção de liberais e progressistas. Né? É possível? Eu acho que sim, perfeitamente possível. Porque são agendas que são conflitantes em alguns momentos, né? Em alguns momentos, mas em outros não. Essa que para mim é a grande questão. Quando eu vou falar que tipo de política que eu sigo, eu falo que eu sou liberal por inteiro. Né? E o liberal por inteiro não é só liberal na economia. É liberal na economia, nos costumes, na política social. E nesse sentido ele acaba encostando bastante no progressismo. Né? Então eu acho que a gente precisa criar esse novo grupo, até porque o fato, por exemplo, de eu estar mais próximo hoje do grupo do governador Casagrande não quer dizer que eu faça parte desse grupo. Né? Nasci dentro desse grupo, mas acabou que a política e a minha própria orientação ideológica me afastou bastante desse grupo. Uhum. Eu acho que a gente vai precisar de um novo grupo no Espírito Santo, ou novos grupos, porque esses grupos que você citou, por exemplo, são grupos muito antigos. Né? E eu acho que é uma era que está passando. Né? Querendo ou não, no máximo em 2026, né, a era Renato Casagrande e Paulo Artung vai ter acabado. Né? Então a gente precisa de descobrir e juntar uma galera aí que vai tocar o estado daqui para frente. Se esse grupo está formado, ainda não está. Né? Então tô rodando para conversar com as pessoas. Quem é essa galera aí? Não, a maioria são jovens que ainda estão dispersos. Eu estou tentando juntar esse pessoal e ver que se a gente tem um grupo. Se tiver, você acha que o Contarato é um nome para esse grupo? Acho que não. O Contarato eu gosto dele, pessoalmente, é uma pessoa que eu respeito muito, mas o Contarato é uma pessoa muito claramente de esquerda. Né? Uhum. Não acho que se encaixa neste grupo que eu estou citando. Mas com certeza fará parte da construção de um outro grupo, eu acho. Você acha que o Contarato vai fazer parte da construção de um outro grupo? De outro grupo, eu acho. O que você achou da aproximação dele com o PT? Olha, assim, para a forma como ele tem conduzido o mandato dele,
é coerente para ele. Eu não faria isso, porque eu sou quase um antipetista. Então, até pelo histórico que o PT demonstrou quando esteve no governo. Mas eu acho que para a postura que ele tem demonstrado no Congresso Nacional, me parece algo até coerente. Tem algum deputado ou algum parlamentar, de uma forma geral, deputado ou senador do Espírito Santo, que mais se aproxima à sua forma de pensar, de agir no Congresso? Eu tenho uma proximidade razoável com o Majewski, eu tenho uma boa proximidade com o Mazinho, que foi candidato a prefeito de Vitória, e são pessoas mais ou menos desse estilo, diferentes entre si, naturalmente, que eu tenho me aproximado para a gente montar, ou tentar montar, né, esse grupo aí para o futuro. E presidência da República? Eu estou perguntando pelo seguinte. Sim. Eu vi uma entrevista sua logo depois que você foi eleito, uma excelente entrevista, inclusive, eu acho que foi ao Estadão, porque foi o McLuff que fez. Foi super legal esse dia. A entrevista é muito legal, assim, vale muito a pena para quem estiver assistindo a gente procurar essa entrevista e ver essa entrevista, porque é uma entrevista muito legal. E falando de casamento, 4 filhos e presidência da República. Eu já não quero ter mais 4 filhos, não. Quer com 6? Não, quero 2 no máximo. Mas já achou pretendente? Não, ainda não. E a presidência da República? Uai, um dia... lógico que é possível, assim, pra quem tá na política... Cara, o político que te disser que nunca sonhou em ser presidente da República, eu acho que ele tá mentindo, tá? Porque todos nós, de uma certa maneira, nós viemos para a política porque queremos transformar uma série de coisas no nosso país. Eu tenho esse sonho, claro que eu tenho. Mas se isso vai ser viável, com certeza não é para agora. Se isso vai ser viável ou não, esse é o futuro que vai dizer. Você chegou a Brasília, um neófito, nunca tinha exercido um cargo eletivo, né? Completamente neófito. Você chegou a Brasília, você sentiu o impacto de Brasília, da forma como as negociações são feitas, da forma como os políticos agem? Você acha que seria fácil ser presidente da República tendo que manobrar ou tendo que fazer esse tipo de política no Congresso para as coisas andarem? Com certeza não é fácil ser presidente da República, viu? Depois que eu cheguei em Brasília, eu entendi o quão difícil de fato é. Porque realmente tem muita coisa. Brasília é um mundo inteiro, né? Só o Congresso Nacional é maior que algumas cidades em termos de quantidade de pessoas que trabalham lá. São 8 mil pessoas dentro do Congresso Nacional todos os dias que estão trabalhando lá. 2 vezes Dores do Rio Preto aqui. Exatamente. 2 vezes Dores do Rio Preto. Então, assim, e é natural que você tem 513 deputados, 81 senadores. São 594 instituições, basicamente, negociando o tempo inteiro. E algumas delas negociando de formas não republicanas, infelizmente. Você viu isso acontecer? Não cheguei, isso acontecer? Não cheguei a testemunhar. Ver obviamente. Ver, lógico que não. Mas não cheguei a testemunhar nada de corrupção nesse sentido. Mas que você fica sabendo, você fica. Por exemplo, no dia da votação da Eletrobras, da privatização da Eletrobras, inclusive foi por isso que eu votei contra, a gente ficou sabendo, óbvio que não estava ali no plenário, no Salão Verde, mas ficou sabendo de empresários que estavam ali se beneficiando de um monte de absurdo que colocaram na MP, que estavam em hotéis lá entregando dinheiro vivo para o deputado. Que tipo de benefícios esses empresários poderiam ter com a privatização? Não, eles tiveram, ganharam. Foi a contratação de 6 gigawatts de energia por termoelétricas, aonde não há gás, que é o norte do Brasil. Né? E tem algumas pessoas específicas, inclusive, que são donas das empresas de distribuição de gás desse local, eles pagaram por isso, né? Infelizmente. Agora, esse foi o caso mais emblemático, assim, da minha vivência até hoje. Eu fiquei até baqueado no dia, porque era algo que eu achava bom. Qual é o sentimento? O que você sentiu e sente? Cara, ao mesmo tempo você fica impotente, porque você não vai conseguir mudar isso naquele momento, né? Porque realmente estava passando algo muito ruim, vindo de um projeto que era ótimo, que era a privatização da Eletrobras, que estava bem desenhado no início, só que foi completamente deturpado ao longo das negociações.
E naturalmente você fica puto, porque você não tem prova, né, dessas coisas. Não tem prova pra você ir lá no Ministério Público denunciar. Você não tem como apresentar isso. Então, você fica puto pra caramba. E por isso que eu acabei votando contra. Eu, o Novo, inclusive, que é um partido que eu nunca imaginei que ia votar contra uma privatização, acabou votando contra também por conta desses absurdos. O que você acha do Novo, Felipe? Eu gosto dos meninos do Novo. Não, tudo bem. Mas assim, eu tô te perguntando pelo seguinte, o partido tinha uma proposta, degringolou, perdeu perdeu muito fôlego, é alvo de muitas críticas. Muitas. O que você acha que aconteceu com o Novo? Não, eu acho você poderia ir para o Novo, por exemplo? Não poderia ir para o Novo. Porque o Novo é liberal pela metade, na minha opinião. Eles são mais conservadores e liberais na economia do que liberais por inteiro, né? Óbvio que tem alguns lá que são liberais por inteiro. Meu amigo Thiago Mitrô, por exemplo. Agora, o que eu acho que aconteceu assim? O que está acontecendo, eu acho que o Novo é um partido novo, como diz o próprio nome, que ainda está se descobrindo como é que lida com os conflitos internos, né? Porque chegou 8 parlamentares lá no Congresso Nacional, que em sua maioria, ou quase unanimidade, apoiam sempre as pautas econômicas do governo, e não na maioria, mas alguns apoiam quase todas as políticas do governo. E, naturalmente, isso cria conflitos internos. Aí você teve a executiva nacional do partido que está pedindo o impeachment do Bolsonaro. Um dos fundadores, o João Moedo, está pedindo o impeachment do Bolsonaro. Aí você tem uma divisão muito grande internamente. E o que me parece que está acontecendo é que eles não estão sabendo lidar com essa divisão, né? Agora, eu acho que é um partido importante, né? Ele representa uma parte da sociedade que eu acho relevante, eu torço muito para que dê certo. Só não vou estar lá. Tá certo. Falando um pouquinho do Felipe, você é o primeiro deputado federal cego eleito. Isso. Na história do país, né? Na história. Você ficou cego aos 15 anos, não é isso? Foi. Eu descobri uma infecção aos 6 anos de idade, e aí foi evoluindo, né? Eu fiz 17 cirurgias nos olhos para tentar corrigir, mas aí aos 15 anos de fato eu acabei ficando cego. O que você sentiu quando você viu que você não ia ter mais jeito, você ia perder a visão? Foi foda, assim. Tem até um momento que eu conto muito em palestra, entrevista, que aconteceu isso. Eu tava na sala de aula, inclusive, e fazendo um exercício de ortografia. Era uma atividade de acentuação. Reprovou, né? Reprovei porque eu escrevi 3 vezes na mesma linha nesse dia. O que aconteceu? Assim, eu tava fazendo exercício, eu já usava uma luminária na minha mesa, uma lupa, eu usava aquelas canetas hidrocor para escrever no caderno para eu conseguir enxergar. Eu tava bem fazendo assim, aí um amigo meu virou para mim e falou assim: ô Felipe, você acabou de escrever 3 vezes na mesma linha. Aí eu olhei pro meu caderno e eu não via, né? E aí foi nesse momento que eu percebi que eu tava cego. Falei, agora já foi. O que você sentiu nesse momento? É muito ruim, assim. É um sentimento de impotência muito grande, assim, porque a gente estava há 9 anos tentando corrigir essa situação. Fomos, inclusive, para os Estados Unidos. Minha família se endividou para a gente fazer uma cirurgia nos Estados Unidos, que deu errado, inclusive. E chegou um momento que eu tive que reconhecer algo. Vamos parar de se enganar porque você tá cego, né? Não tem mais o que fazer. E os primeiros meses, assim, foram muito complicados, porque eu fiquei muito indignado. Sim. Eu tinha 15 anos de idade, eu não sabia por que aquilo estava acontecendo comigo. E não tinha uma razão, assim, não foi um acidente, não foi o negócio começou a aparecer, essa infecção, ninguém sabe também a causa, inflamação, perdão, não infecção. E ninguém sabia a causa, e isso foi evoluindo até que eu fiquei cego. Então não tinha uma razão. Não tinha um componente genético? Não tinha nada. Assim, isso foi acontecendo e no fim das contas eu acabei ficando cego. Então eu fiquei muito indignado. Eu fiquei puto mesmo. Além de triste pra caramba, eu fiquei muito indignado naqueles primeiros meses ali de 2006, que foi quando eu fiquei cego mesmo. E aí teve um dia, e eu conto bastante essa história, que foi quando eu dei uma virada, né, nessa indignação. Que eu tava na sala de casa chorando por conta do que estava acontecendo. Aí meu pai nem lembra desse momento, inclusive.
Ele chegou, sentou do meu lado, aí botou a mão na minha perna assim e falou assim, Felipe, lembra que você tem uma escolha. E foi embora. Como assim, né? Aí eu falei assim, que porra de escolha é essa que ele tá falando que eu tenho, entendeu? Eu até parei de chorar, não entendi nada. E aí, isso me marcou muito, sabe? E depois de um tempo refletindo, né? Porque isso foi tão estranho pra mim, meu pai falar aquilo, que isso ficou na minha cabeça. Uhum. Até que chegou um dia que eu comecei a perceber que ele estava certo, né? Eu tinha uma escolha, mas era a escolha da minha atitude, não era a escolha da circunstância, né? Da situação. Entendi. Que era basicamente o seguinte, você não vai mudar o fato de ter ficado cego, mas você pode mudar, você pode mudar o resto, entendeu? Pode ficar chorando, puto, e pode aproveitar todo o resto, que é quase tudo, que a vida pode te proporcionar. E aí eu mudei muito, inclusive, depois que eu comecei a perceber isso. E aí rolou o que as pessoas já sabem. Eu fui pra faculdade, morei em República, fui pro movimento Presa Júnior, liderei o movimento nacionalmente e acabei me tornando o deputado aqui do Espírito Santo. Você morou em República? Morei, com 12 pessoas. 12 pessoas? É. Você bebe? Bastante. Na República, imagino que tenha sido bem Não, divertido. eu morei em Ouro Preto, né, em Minas Gerais. Lá é um treinamento intensivo. Minha República chama Copo Sujo, você tem. E meu apelido é Furado. Porque eu bebo muito, parece que o copo tá furado. É mesmo? Entendeu? E aí foi um treinamento, foi uma das melhores épocas da minha vida, com certeza. Todo mundo, né? Todo mundo nessa época de estudante é a melhor época da vida, né? Sempre quando eu tô muito estressado, eu falo assim, gente, esse fim de semana eu tô indo para Ouro Preto, tchau. Aí eu vou. Mas você vai para Ouro Preto mesmo? Vou para República. Raízes, não, as repúblicas de Ouro Preto, elas são instituições, né? E tem uma coisa muito cultural, né? Todo mundo que morou em República tem um carinho muito grande pela República, né? Muito grande. É a segunda família. Volta lá, sempre. Volta todo ano, eu volto 12, várias vezes por ano. Na festa do 12. Né? Eu devo ir para lá agora. 12 de outubro, né? 12 de outubro. E você ganha um quadro na parede da casa quando você forma. Então, você é eternamente ligado à sua república. Então, eu sempre vou lá, eu conheço todos os que estão lá atualmente, né? E sempre vai lá, os ex-alunos são super bem recebidos. Legal. É como se fosse um refúgio, né? Como se fosse uma segurança. Com certeza. Sempre quando eu tô estressado demais, eu falo, gente, eu tô precisando de estressar, tô indo pro Preto. E aí só não vai pra República. Aí eu vou pra lá. E como é que foi? Você formou em engenharia de produção, não é isso? Formei em produção. E como é que surgiu essa coisa de estudar fora, ir para Oxford, que se não é a mais antiga, é uma das universidades mais antigas e mais bem conceituadas do mundo inteiro? Isso. E como é que surgiu essa oportunidade de ir para Oxford? Você queria fazer isso? Como é que surgiu essa vontade de ir para lá? Cara, assim, o que aconteceu? Eu formei, né, em 2014. Eu ainda estava no movimento Presa Júnior. E aí, em 2015, eu fui presidente do Conselho da Brasil Júnior, né, que é a Confederação Brasileira de Empresas Juniores. E logo depois disso, eu fazia isso ao mesmo tempo que eu estava já de volta em Linhares. E eu abri uma empresa de coaching, treinamento para empresas e etc. E aí, eu gostava muito disso, né, de fazer isso. Só que eu comecei a perceber que para eu realmente mudar a vida das pessoas, adiantava menos eu mudar as decisões que elas tomavam, que é o que um bom coach faz, e adiantava mais eu mudar as oportunidades que elas teriam. E foi aí é uma coisa muito conceitual isso. E foi aí que eu concluí pela política. Eu falei, se eu quero mudar as oportunidades que as pessoas têm, ou seja, que elas precisam ter mais e melhores oportunidades, eu preciso mudar a política. Foi aí que eu... Mas esse discurso não é muito utópico? É utópico, mas tem uma utopia para todo político. Não, tudo bem, mas aí você tem uma utopia, mas você chega em Brasília e vê a realidade, como você mesmo já falou aqui há um tempo atrás, e falando de tudo que é os porquês de todas as articulações e todos os movimentos, essa utopia vai um pouco por água abaixo, né? Não, ela não vai por água abaixo, porque ela sempre será o meu ideal, né? Foi nesse momento que eu decidi que eu precisava ir para a política, né? Porque se você quer mudar a quantidade e a qualidade de oportunidade das pessoas, é muito importante melhorar a política, né? E se alguém não decidir por isso, a política vai sempre ficar ruim, né?
Então, naturalmente, você encontra percalços ao longo do caminho, né? E aí eu decidi me candidatar a vereador nessa época, quando eu concluí isso. Aí eu fui candidato a vereador em Linhares, perdi. Graças a Deus, inclusive. Por que você perdeu e por que graças a Deus? Não, porque graças a Deus, porque lá, depois de perder, primeiro que a derrota ensina, né? Muito. E foi Certo. importante pra caramba pra mim ter perdido. Porque apesar de ter ficado cego, eu nunca tinha perdido nada na vida, ainda, né? Eu sempre fui um excelente aluno, eu fui o melhor aluno da minha faculdade, passei em 4º lugar no vestibular. Eu sempre despontava em quase tudo que eu fazia. E eu nunca tinha perdido alguma coisa de fato. E eu perdi para vereador. Perdi tendo voto para ganhar, inclusive. É porque é coisa da coligação. Da coligação. O meu partido na época era o PSDB, não fez, não cumpriu o coeficiente. Mas eu fui mais votado do que 2 dos eleitos na época. E aí, obviamente, fiquei mal pra caramba, mas isso me ensinou muito e, mais importante, me deu a oportunidade de estudar. Foi aí que eu concluí que eu tinha que melhorar a minha capacitação. E aí eu decidi ir pra fora do Brasil. Foi aí que você decidiu ir pra Oxford? Foi. Na verdade, eu tinha primeiro decidido ir pra Harvard. Só que já tinha perdido a época das inscrições. A janela. E aí a Inglaterra, ela tem uma janela de inscrição bem mais na frente do que Harvard. E aí... Que são 2 das maiores e melhores. São 2 das maiores e melhores universidades do mundo. Inclusive, as coisas acontecem do jeitinho que tem que acontecer. Porque o que acontece? Se eu tivesse ido para Harvard, hoje eu não poderia ser deputado, porque lá o curso é de 2 anos. Entendi. E aí comeria a época das eleições. Porque eu fui para Oxford em 2017 para um curso de mestrado de 1 ano, que os mestrados na Inglaterra são todos de 1 ano. E eu voltei no dia 25 de junho de 2018, já começando a campanha. Pré-campanha, né? A campanha foi mesmo em agosto. E o seu mestrado lá foi de em políticas públicas. Mas olha só, não é uma contradição você, um brasileiro, um linharense, fazer um mestrado de políticas públicas em Oxford? Que não tem nada a ver com as políticas públicas da Inglaterra, não tem absolutamente nada a ver com as políticas públicas do Brasil. Não, mas a ciência da política pública é algo universal. Você saber avaliar, desenhar uma política pública, princípios econômicos que guiam a política pública são universais. Esses modelos todos no contexto brasileiro, é possível isso? Lógico. Essa bagunça que a gente Perfeitamente. Vive? Inclusive, assim, o que eu mais ganhei com o mestrado em Oxford foi um framework de decisão, né? Uma arquitetura decisória, vamos dizer assim. Ou seja, princípios que me guiam na hora de tomar uma decisão lá no Congresso. Foi lá que eu me tornei liberal, inclusive. Em Oxford? Em Oxford. Quando eu comecei a estudar economia, hoje a coisa que eu mais estudo é economia. Você continua estudando? Continua, muito, muito. Esse ano eu já li uns 40 livros. Esse ano? 40 livros? Ano, já. Isso livro técnico, de economia. Os livros de diversão que eu adoro ler para me divertir, já foram também alguns. Mas e como é que você faz, assim, tecnicamente, para ler? É braille? Não, é no meu celular. É tudo pelo meu celular. Tudo pelo celular. Tudo ou é Kindle ou é o próprio aplicativo de livros do iPhone. Eles te dão acesso? Eu compro, né? Ele vem meio que em PDF, em e-book. Né? E aí eu chamo de Raquel, no meu celular, é uma vozinha que lê pra mim. Uma voz feminina, obviamente. Sim. Que lê pra mim, lê bem rápido, inclusive. Você lê numa velocidade maior do que o normal? Bem maior. Por quê? Porque é mais rápido. Mas você consegue absorver tudo? Eu consigo absorver mais, inclusive. Quando é muito devagar, porque não é uma voz humana, né? É uma voz robótica. Você dispersa, então. Aí você perde a paciência muito rápido, porque é uma voz robótica. Entendi. E aí eu acelero bastante. Por exemplo, quando eu tô escutando podcast, etc., sempre é em 2x. No mínimo. Sempre 2 vezes. No mínimo. Porque é o máximo que tem. No mínimo, não. Não, no Spotify vai até 4. 4. No YouTube que vai só até 2. A gente tem. Inclusive tá no Spotify. Se você quiser escutar. Vou escutar rapidão quando eu for escutar. Legal. Isso. Para adiantar, é sempre bom escutar com... Mas assim, informação. Você consegue acessar a informação normalmente, com tranquilidade? Tranquilidade. Não tem dificuldade nenhuma para ler jornal? Nenhuma. Tudo digital, né? A minha vida quase toda eu faço pelo celular. Até computador eu uso muito menos hoje em dia. Só quando eu quero escrever um artigo, eu quero parar na mesa para sentar e escrever. E como é que você escreve? Digitando, Digitando?
Porque assim, o teclado ele tem a marcação do F e do J. Então, são suas referências. Ele tem uma marcaçãozinha lá para todo mundo. Exatamente. Para quem fez aula de datilografia, eu fiz. Tem um alto-relevinho no F e no J. Aí dali você faz tudo. Entendeu? Mas você não sabe se digitou alguma coisa errada, se não digitou. Sei, porque ele fala comigo, né? Tudo que eu tô digitando. Entendi. Então, é preparado para isso também, né? Não, é muito bom. Né? Esses aplicativos de acessibilidade vêm em todo o smartphone, inclusive, e ajuda bastante. Tá, agora eu vou te perguntar como deputado federal, por que todo mundo não tem acesso a isso? Porque é caro. Então, exatamente isso. O que falta para todo mundo ter acesso a isso? O que falta? De fato, você promover políticas de concorrência para ser mais barato, mas, em especial, ter uma política de aquisição de tecnologias assistivas do governo. Eu estou desenhando isso no meu gabinete, inclusive. Aí você vai e fala assim, eu não tenho afinidade nenhuma com o governo Bolsonaro, mas o Bolsonaro zerou a importação de equipamentos de informática aí. Não, mas isso não tem efeito nenhum. Por quê? Porque você zerar o imposto de alguma coisa não tem tanto efeito no preço. A gente já, inclusive, tem muito artigo provando isso. Ou tem muito pouco. Normalmente isso é incorporado no lucro, né? Mas não fica tão mais barato. O cara mantém o preço para ter um lucro maior. Ou abaixa menos do que ele teve a redução de imposto, entendeu? E mesmo assim, tornar, por exemplo, o software de leitura de computador que eu uso chama JAWS. Ele custa R$4.500, aquele negócio. Isso é muito caro. Muito caro. Muito caro. Se você abaixar 10% no preço, você resolve o quê? Nada para quem é pobre. E a brutal maioria das pessoas com deficiência são realmente pobres. Isso. O que você precisa nesse sentido? É fazer um programa governamental de aquisição mesmo desses programas, né? Desses softwares, tecnologias assistivas em geral. Que aí vai de cadeira de roda a software de leitura de tela, né? Agora, isso custa caro também. Por isso que eu ainda não consegui protocolar. Porque a gente tem que fazer uma série de projeções de custo e etc. para você conseguir fazer isso. Tem um programinha que é no Banco do Brasil, que é um empréstimo à acessibilidade com juro subsidiado, que ajuda várias pessoas com deficiência a comprar. Mas é empréstimo, né? Mesmo assim, a pessoa precisa ter o dinheiro depois para pagar. O pobre vai lá, pega o dinheiro emprestado e se endivida. Se endivida, vai para o SPC porque não tem dinheiro para pagar. Exatamente. Então, o que precisa ser feito é comprar e dar diretamente para as pessoas. Na Alemanha é assim. Na Alemanha você tem um programa lá que tem certas tecnologias aprovadas por um comitê nacional de incorporação de tecnologias, e aí você se inscreve. Obviamente você tem que ter uma razão específica para por que você quer aquela tecnologia, mas aí você ganha do governo. Você tem que comprovar por que você quer aquela tecnologia. E você ganha do governo. Na França eles têm um modelo diferente, eles pagam metade, e a pessoa paga metade, né? Colocando aí um compromisso da pessoa também de ter um certo esforço. Então, assim, dá para fazer. Óbvio que não vai custar barato, mas dá para ser feito. Você tem alguma bandeira específica? Isso pode ser considerado uma bandeira sua? Com certeza é uma bandeira minha, mas assim, as minhas bandeiras principais são da economia. Competitividade econômica e qualidade na educação. São as duas questões que eu mais levo comigo. Eu carrego o pessoal da minha equipe, eu deixo até eles doidos com isso, mas tem 4 eixos no meu mandato, né, de atuação. Primeiro é governo eficiente, que a instituição do governo precisa ser uma instituição eficiente para entregar a política pública de qualidade. Segundo é economia competitiva. Terceiro é educação de qualidade. E o quarto é o que a gente chama de desenvolvimento social, né? Proteção aos vulneráveis. E aí, por exemplo, é onde eu atuo, né? Nessa questão das pessoas com deficiência, onde eu atuo na luta por uma renda básica e etc. Muita gente associa o liberalismo econômico, principalmente, à carência de pautas sociais. Não precisa ser assim. Não, muito pelo contrário. O liberalismo, de fato, tem gente que é só liberal quando quer, né? No papel. No papel, quando precisa. Mas o liberalismo, de fato, inclusive, foi preconizado pelo Milton Friedman, eu inclusive estou com a camisa dele agora, eu acho, e a questão da renda básica. Foi uma das primeiras pessoas no mundo que falou que quem não tem renda precisa ter uma renda garantida pelo governo, foi Milton Friedman, né? Então, assim, pauta social é lógico que é pauta do liberal, porque o liberal acredita nas liberdades individuais.
E o cara só tem liberdade individual se tiver. Se você tem algum tipo de pauta que dê uma dignidade mínima para a pessoa. Né? Entendi. Então, para mim é isso. Assim, um liberal clássico, vamos dizer assim, defende essas coisas. Não existe almoço grátis. Não existe tudo tem um custo. Você não pode se esquecer disso, né? E alguém paga essa conta. Alguém paga essa conta. No Brasil... Normalmente quem paga é mais pobre. E não tem representação. É a gente que paga, exatamente. Entendeu? Exatamente. E não tem mala para pagar, né? Não tem mala para pagar. Felipe tá tocando violão ainda? Eu toco um pouco. Eu tô bem enferrujado, viu? Violão, jiu-jitsu, que são coisas que eu adoro. Eu tô bem enferrujado. Meu violão tá até com a corda quebrada. Tem um mês eu não troquei. Puxa vida. Mas cantando pelo menos tá, né? Eu faço aula, né? Quer dizer que eu tô cantando, não. Vai dar uma palhinha pra gente? Não. Vou não. Não precisa, não. Melhor não. Não vai reduzir muito a sua audiência. Você acha que esses prazeres, pequenos prazeres da vida fazem diferença? Eu acho que são eles que fazem diferença na nossa vida. Então, assim, eles fazem diferença? Fazem demais. É super importante, pô. Não vale a pena se eu só me estressar lá no congresso e não poder chegar em casa ou no fim de semana ter uma roda com os amigos pra tocar um violão, tomar uma cerveja. É bom demais. É verdade. Faz muita diferença. Faz demais. E no congresso, Felipe, quais são as pautas mais urgentes do momento? Como é que você está em relação a essas pautas? A gente falou muito, de Previdência, que foi aprovada a reforma da Previdência, mas fala-se muito no Brasil de reforma fiscal, reforma administrativa, que é um perereco danado, ninguém sabe como é que faz, ninguém sabe como fazer. E está ficando ruim. E vai mexendo, e vai ficando... O modelo parece viável, mas vai mexendo, vai ficando ruim. O que é mais urgente para o Brasil hoje? Eu acho que algumas coisas são muito urgentes para o Brasil hoje. Assim. Me parece que por conta da escalada da inflação, a questão fiscal é a mais urgente. Porque hoje, o grande problema inflacionário brasileiro é a questão fiscal, porque ela pressiona o dólar, que por sua vez pressiona a inflação, e aí a inflação vai aumentando. Né? Questão fiscal é o quê? É você dar uma perspectiva de que no futuro a dívida pública vai se estabilizar. Não é o que nós estamos fazendo hoje. O maior problema nesse sentido hoje são os precatórios. Né? É o que eles estão chamando de bomba de precatório, né? Que vai ter 90 bilhões no ano que vem para pagar. Vamos ter que dar uma solução para isso. Tá? A solução é pagar, mas se você pagar, você não tem espaço no teto para as outras coisas. Porque você também tem que fazer, por exemplo, um novo Bolsa Família. Vai precisar. Que tá na forma há muito tempo já. Né? Tá na forma há muito tempo. Inclusive, eu tenho um protocolado junto com a Tabata e outros parlamentares, uma lei que já redesenha o Bolsa Família. Mas qual que é o problema? Você precisa, de novo, de espaço fiscal. Né? A gente vai precisar dar uma solução muito melhor e mais permanente para a questão das despesas obrigatórias. Porque qual que é o problema do teto hoje? Muita gente fala assim, o teto é o maior problema do Brasil, o pessoal de esquerda. O teto de gasto. Mas não é, o problema não é o teto. O problema é que o que fica embaixo do teto, que são as despesas obrigatórias e as discricionárias, as obrigatórias aumentam automaticamente de uma maneira muito rápida. Você precisa dar um jeito na velocidade que as despesas obrigatórias aumentam. Tá, mas aí se você pega, por exemplo, despesa obrigatória, educação e saúde, principalmente, né? Educação, saúde, previdência, você tem salário de funcionários, obviamente, que é uma despesa obrigatória, e várias outras. A gente pode falar especificamente desse tópico aí, salário de servidores, mas principalmente saúde e educação. Previdência deu um certo tipo de solução com a reforma da Previdência. Ok, mas aí a gente fala de saúde e educação. Como é que você corta, não corta, mas impede o crescimento das despesas com saúde numa época de pandemia? Não, não é isso que precisa fazer. Porque o que precisa fazer é o seguinte, você pega o que na despesa da saúde faz crescer o tempo todo muito rápido. Essencialmente, salários. Na educação, a mesma coisa. Na Previdência, a mesma coisa, que é tudo indexado na inflação e tem regras de correção que ficam maiores do que a própria inflação. O que você vai precisar fazer, pelo menos temporariamente, dar uma freada nessas regras de correção automática. A reforma administrativa era parte disso. Mas não tá ficando boa, não. Infelizmente. Por quê? Porque o que tá lá, primeiro que não inclui parlamentar, juiz e promotor.
Aí já começou errado. Que tá no teto, né? São os que ganham mais. Que ganham acima do teto, normalmente. Normalmente acima do teto. Normalmente acima do teto. Exatamente. Segundo, que ela tem uma questão lá que é o seguinte, ele dá a definição de carreiras típicas de Estado. Só que a definição que tá lá vale quase todo mundo. E aí na carreira típica de Estado torna muito difícil você fazer a gestão, a demissão e etc. do servidor. Então piora a situação atual. Porque você constitucionaliza a blindagem. Entendi. Esse, para mim, é o problema atual da reforma administrativa. Tanto que eu estava super a favor dela até muito pouco tempo. Hoje eu não tô. Tá contra. Não vou dizer que eu tô contra, porque eu ainda não sentei no detalhe para ver esse último relatório que foi aprovado semana passada. Mas só de não ter juiz, promotor e parlamentar, já é 70% do meu voto contra. Porque também é por aí a quantidade de dinheiro, né? Pô. Onde é que você tem os super salários? Juiz, promotor e parlamentar. Onde é que você tem a maioria dos fura-teto? Juiz e promotor. Uhum. Inclusive, parlamentar não pode mais, já foi cortado há um tempo. Ainda bem. Agora, e só isso aí de salários extra-teto dá quase 3 bi. 3 bilhões de reais? Dá. No governo federal. Porque nos estaduais, se for juntar tudo, dá mais. Entendeu? É impressionante. Isso. É impressionante. Mas então, como é assim, que faz? Porque o teto tá lá para ser, não pode ganhar mais do que o presidente da República. Qual é o problema de respeitar isso? Não pode, é simples, não é? Deveria ser. Só que eles inventam um negócio, falam assim, isso aqui não é salário, isso aqui é verba indenizatória. Só que eles indenizam coisas que ele não pagou antes. Entendeu? O cara ganha auxílio moradia no lugar onde ele tem um apartamento próprio. Uhum. E aí vai criando subterfúgio, entendeu? Tanto que eu estava conversando esses dias com um parlamentar de Pernambuco, teve uma juíza lá que teve um contra-cheque, acho que foi em junho ou julho, de R$1.200.000. É sacanagem, né? Não, dá pra jogar no Flamengo, né? O salário é jogador do Flamengo, pô. É melhor até, que vários deles. É melhor, mas os principais estão Os principais estão nesse patamar. Davi Luiz, Felipe Luiz. Então, assim, se não acabar com esse tipo de coisa, vai ficar feio, inclusive, aprovar outras mudanças. Mas como é que acaba, Felipe? Aí tem que incluir na reforma administrativa. A gente, na Câmara, aprovou a lei que regulamenta isso e acaba com o supersalário. Só que o Senado não votou. Então, é isso que eu tô te falando. E como é que você tem uma ideia clara sobre isso? Ok. Mas aí você tem outros, 500 deputados, aí você tem 80 senadores. E aí, como é que faz? E aí, e aí a gente tem também o histórico, porque o imaginário popular, a primeira coisa que vai chegar é, não, esses caras vão fazer um acordo. Vão fazer acordos escusos com... um lado vai fazer acordo escuso com o outro, um lado vai lavar a mão do outro ali, não sei o que e tal. Uhum. Essa é a primeira coisa que vem no imaginário das pessoas, por causa do histórico de corrupção que o Brasil tem, o Brasil vive. Exato. E como é que muda isso? Como é que faz para mudar devagar. Para mudar isso mesmo, tem que trocar a maioria das pessoas. Mas então, até lá a gente não morreu, não, morreu não. Devagar, Carlos está muito pessimista, não. Veja bem, a gente conseguiu promover uma série de mudanças muito importantes. Vamos pegar, por exemplo, a reforma da Previdência. Tem muita crítica aqui, eu mesmo faço a como a gente fez a reforma, lógico. Mas a reforma da Previdência, ela foi 15 vezes mais dura com o servidor público, que é quem tinha a Previdência mais beneficiada, do que com o pessoal do regime geral. 15 vezes, na ponta do lápis, contado. Onde é que erramos? Não conseguimos botar os militares direito. Fizeram bagunça lá com os militares. Uhum. Mas conseguimos fazer uma bela reforma da Previdência. Então, assim, tem coisas que devagarzinho a gente consegue ir. Não estamos conseguindo agora na reforma administrativa. Que é crucial. Que é crucial. O que eu falo se a gente não vai morrer antes, é porque pelo quadro que a gente tem do país hoje, as mudanças são urgentes, não são? São, muito. A gente precisa de mudanças muito urgentes. Muito urgentes. Então. A principal coisa para mim, assim, que falta é um comando de fato do governo. Porque hoje a discussão da reforma administrativa está sendo conduzida de maneira completamente solta. E qual que é o problema disso? Que a Câmara e o Senado é uma casa de iguais. Apesar de ter gente que manda mais que o outro, no fim das contas, cada um tem um voto. Uhum. Né? E não tem peso, né? E não tem peso.
É um para cada um. Exatamente. Né? Se você não tem... Na época da Previdência, você teve o ex-presidente Rodrigo Maia, junto com o governo, colaborando incessantemente para conduzir a discussão da Previdência. E conseguimos. Né? Aí deu certo. Agora, o governo está perdido. O governo não está sabendo o que é direito. Né? Até porque está perdido em quase todos os outros sentidos também. Então, está sendo uma discussão que, na minha opinião, está muito solta. Né? E não tá dando a condução correta. Você acha que o governo federal tem que assumir, puxar para ele isso? Com certeza. Nós vivemos num país, no fim das contas, é presidencialista. Né? Por mais que o parlamento é independente, e tem demonstrado cada vez mais que você precisa da condução. Quem dá a pauta, quem põe a pauta, no fim das contas é o governo. Tudo bem, mas aí a gente é um país... a condução também. Não, tudo bem, mas a gente é um país presidencialista. Uma queixa do governo é que, pelo menos é um discurso. Aí você me fala. Não conseguimos governar direito porque o STF impede, porque o Congresso impede. E aí? Me fala que pauta do governo, importante de fato, e não passou? A gestão da pandemia, por exemplo. Não, mas o que faltou na gestão da pandemia? A gestão da pandemia, o governo federal diz que tiraram o poder do governo federal de definir. Não tiraram, eles só disseram que os governadores podem também fazer as medidas. Exatamente. O governo federal... Mas o discurso do governo federal é esse? É lógico, é porque ele precisa se tirar da falta de competência que ele teve, né? Porque no fim das contas, se você tivesse coordenado as políticas na pandemia, nós não teríamos quase 600 mil mortos. Teria muito menos. Você acha, realmente? Eu tenho certeza absoluta. Cara, porque veja bem, a gente começou a pandemia, você tinha o Mandetta. E aí, rapidão, trocou. Virou... Depois foi o Taixe, né? Foram tantos que eu nem lembro. Aí foi o Taixe, aí depois o Eduardo Pazuello, que é um desastre. Você acha que ele foi um desastre? Meu Deus do céu. Não, o Pazuello, primeiro que, obviamente, não entendia nada de saúde. Mas teoricamente, entendia de logística. Não conseguiu entregar as coisas direito. Faltou oxigênio em Manaus. Mas você acha que foi culpa do governo federal? Eles sabiam disso e é o governo federal que faz essa entrega. Tudo bem, mas... Inclusive. Tudo bem, mas aí Mas a gestão não estava com o governo? Oi? A gestão não estava com o governo? Não. O governo... A entrega de oxigênio era feita pelo Ministério da Saúde, inclusive. Mas então, a gestão disso não estava com o governo do Amazonas? Tava não. O governo estava avisando, inclusive, que ia faltar oxigênio. E o Pazuello, não sei se ignorou, não se sabe. Eu estou te questionando pelo seguinte, a gente sabe que tem muita narrativa política nisso. 95% o tempo todo. É narrativa política. O tempo todo. O que eu quero saber é o real. O real faltou coordenação. Porque no fim das contas, qual é o papel do governo federal na saúde? Coordenar. O SUS ele é desenhado assim. O SUS ele é uma instituição tripartite. Os executantes são sempre os estados e municípios, mas o governo federal coordena todo esse processo. Se não tiver coordenação, vira uma bagunça. Né? A educação é a mesma coisa. O governo federal coordena o processo educacional, apesar de que quem executa sempre são os estados e os municípios. Né? Sem a coordenação, vira bagunça. Virou bagunça. Né? Na educação é desde 2019, na saúde foi desde 2020. Então, assim, essa que é a grande questão. O governo quis tirar dele mesmo o papel de coordenar. E aí, deu no que deu. Imagina o seguinte, se você tivesse, logo no início da pandemia, juntado estados e municípios, falando assim, nós vamos fazer aqui, nós vamos dividir o país em micro-regiões sanitárias e nós vamos estabelecer os critérios que cada micro-região vai ter as suas restrições de acordo com esses critérios. E não vai ser o estado inteiro ou o país inteiro. Vai ser em cada micro-região. Porque nós tivemos lugares no Brasil que fechou muito antes do que precisava. Aí quando precisava fechar, o povo não aguentava mais. Né? Foi o caso de Santa Catarina, inclusive. Né? Teve lugares do Brasil que demorou demais para abrir. Mas Santa Catarina foi o primeiro a abrir, não foi? Foi o primeiro a abrir justamente porque na hora que precisava ser fechado, entendeu? Essa que é a grande questão. Se você tivesse tido essa coordenação, com critério, com diálogo, né, e com política pública, no fim das contas, você teria uma gestão muito menos belicosa, né, da pandemia. E esse é o grande problema, assim. Muita gente quis fazer política, ao invés de fazer política pública.
E aí, muita gente em todos os lugares, né? Todos os lugares, lógico. Não foi só o governo federal, não. Em todos os lugares. Entendeu? Todo mundo se aproveita, infelizmente. Lógico. Ele tá fazendo ainda. Esse, pra mim, é um dos grandes problemas, assim. Eu fiz o meu primeiro discurso, você me lembrou disso, e na Câmara de Deputados, eu falei exatamente disso. Falei, ó, enquanto nós estamos aqui atrasando a votação de uma pauta super importante só para marcar a posição política, tem 63 milhões de brasileiros endividados. A gente estava justamente votando o cadastro positivo, que ia ajudar bastante nessa questão. Então, assim, eu sempre acho, cara, qual que é o problema e qual que é a solução, vamos resolver. Pra mim não importa muito essa coisa das narrativas políticas, eu até peco, politicamente falando, às vezes, por conta disso. Mas, infelizmente, a gente tem muita narrativa política envolvendo, até hoje, né, a pandemia. Exatamente. E assim, o que você acha desses casos de corrupção pipocando em relação a verbas repassadas para combate à pandemia? Teve muito mesmo. Isso era algo previsto, tá? Porque quando você passa uma verba... É isso que eu acho maluquice, assim. Como assim previsto, né? Isso não, é errado, contra a lei, e assim... Mas não era previsto, era previsível. Previsível. Perdão. Ok, porque a gente está no Brasil, acaba sendo previsto mesmo. Exato. As pessoas contam com isso, parece. O que acontece? O mundo inteiro fez uma transferência para a ponta, né, ou seja, do governo federal para os governos locais, de forma muito mais flexível. No mundo inteiro isso aconteceu, né? Como assim flexível? Por exemplo, o dinheiro que a gente passou para estados e municípios, foram 120 bilhões de reais, estava 100% flexível. Não era tipo assim, tem que usar com isso. Tem que usar com isso, tá amarradão e tal. Só não podia aumentar salário, o resto podia fazer tudo. Entendeu? Exatamente. E como tinha muito dinheiro, gente, tinha muito dinheiro. Foram 120 bilhões de reais. É muita grana. Né? Só para estados e municípios, fora que o que foi gasto com auxílio emergencial, etc, etc. Mas só para estados e municípios. 60 bi? 320. 320 bi? Com auxílio emergencial foi? Não, só pro... Para estados e municípios foi 120, porque 60 foi de perdão de dívida. 360 bi? Do auxílio emergencial? Foi 320. Muita grana, 320. No total, até o fim de 2020, foram 320 bilhões, mais ou menos, de auxílio emergencial, né? Mas o que acontece? Foi muito dinheiro para os estados e municípios, de forma flexível, porque precisava ser gasto emergencialmente. Tudo com dispensa de licitação e etc. Qual que era o grande problema? Há um problema que, inclusive, eu tenho que reconhecer, não tivemos aqui no nosso estado, porque a transparência aqui foi a maior do Brasil. Qual que foi o grande problema? Você não tinha transparência no gasto em muitos locais, e por ser dispensa de licitação, virou essa bagunça que a gente viu em vários lugares do nosso país. O que para mim tem que ser feito? Eu, inclusive, sou autor de uma lei que está no Senado, a gente já aprovou na Câmara, que dobra a pena nos crimes de corrupção durante a pandemia. Porque já que foi flexível para gastar, a gente precisa ser duro para fiscalizar, né? Então agora, uma vez investigado e provado, a pena para mim tem que ser muito mais dura. Não, tudo bem, Felipe, mas assim, como a gente estava falando, a gente está no Brasil e a possibilidade de alguma coisa acontecer e essas pessoas não serem punidas é muito grande. O que você acha disso? Eu não acho que a possibilidade delas serem punidas é muito baixa, não. Você acha que não? Olha, a Polícia Federal tá cheia de operações aí, justamente fazendo a investigação. Porque tem que ter prova, né? Vamos combinar. E depois da Lava Jato, tornou-se muito mais dura o lidar com a corrupção. É óbvio que ainda tem muita gente que sai fora. Mas, Felipe, a Lava Jato, por exemplo, o ex-presidente Lula foi condenado... E foi solto. Foi condenado e foi inocentado. Foi preso e não foi inocentado, não. Foi solto. Porque o processo voltou a estar caseiro. Alguns outros processos ele foi inocentado. Foi. O processo caducou. Isso. Sempre teve alguma coisa. Se não me engano, acho que o Zanin estava comemorando, o advogado dele estava comemorando o 17º processo que tinha ou caducado ou que deu nada, né? Isso. E isso não é um exemplo, um exemplo que a gente tem, a gente acaba tendo e acaba deixando a nossa esperança de que alguém seja punido no país lá embaixo? Com certeza, sim. Eu, inclusive, fui um grande crítico dessas decisões do STF que acabaram soltando o Lula. Agora,
que a gente precisa fazer daqui para frente? Né? Porque eu não tenho como mudar o passado. O que a gente precisa fazer daqui para frente? Pega quem... Tem gente que muda o passado, né? Mas isso é só o STF. Eu não consigo, não. Isso é só o STF que muda o passado. Eu, no parlamento, a gente não consegue, não. Mas o que eu acho que a gente tem que fazer? Cara, primeiro institucionaliza que tem a transparência. Eu, inclusive, sou autor de uma outra lei, que essa não foi aprovada, infelizmente, que dá regras à transparência dos dados da Covid, inclusive dos dados de gastos, que para mim são os mais importantes nesse caso aqui que nós estamos falando. E segundo, tem que ser muito mais duro com quem for condenado por corrupção durante a pandemia. Porque não tem, é um dilema que não tem muito como resolver. Como é emergencial, você tem que flexibilizar o gasto. Porque senão você não consegue fazer o gasto emergencialmente. Não consegue usar o dinheiro. Qual que é a solução? Flexibiliza na hora, mas endurece depois. Que é o quê? Na fiscalização e na punição. Para mim, a solução é essa. Agora, solução para a corrupção no Brasil, óbvio que vai demorar muito, né? Porque a gente tem uma mudança de cultura, melhoria das instituições, né? Fortalecimento das instituições investigativas e naturalmente, aumento da transparência. Que para mim, um choque de transparência é o primeiro passo para combater corrupção. Jogo rápido, a atuação do STF, positiva? Eu não vou dizer que é negativo de tudo, porque tem coisa que faz que é boa, mas eu tô achando assim, todas as instituições estão fora das suas caixinhas. E muito fora, né? Então, eu dou nota 5. Presidente Lula, culpado ou inocente? Culpado. Culpado de... Já foi condenado em segunda instância, meu irmão? Culpado. Não tem essa. Culpado de quê? Corrupção. Governo da ex-presidente Dilma. Desastre. Governo Bolsonaro. Outro desastre. Infelizmente. Futuro do Brasil. Não, o futuro do Brasil é esperançoso. Por que eu acho que é esperançoso? Porque isso tudo tá ensinando. A gente teve uma década aí, de 2010 a 2020, dura pra caramba, né? Vamos combinar. Passamos por Dilma, impeachment, pandemia, Bolsonaro com as suas loucuras, né? Então, tá ensinando bastante a gente que a gente tem que ter gente responsável no governo. Né? Eu acho, e trabalho por isso, inclusive, que daqui para frente nós vamos começar a ter, nas eleições, inclusive, escolhas de pessoas muito mais moderadas e responsáveis. Por isso que eu sou esperançoso. Você, como liberal, o economista Paulo Hartung ou o gestor Renato Casagrande? Eu, como liberal... Como é que é? Como liberal, o economista Paulo Hartung ou o gestor Renato Casagrande? O economista Paulo Hartung. Eu, como liberal, eu escolho isso, lógico. E como Felipe Rigoni? Como Felipe Rigoni, eu sou muito amigo do Renato Casagrande e acho ele um bom gestor. Eu acho que está fazendo um governo que entrega. Tem falhas que eu comunico publicamente, direto, inclusive, mas eu acho que é um bom gestor. Você concorreria com o Renato Casagrande? Se fosse viável e tivesse ressonância na sociedade, eu concorreria. Porque a minha amizade com ele não significa na cara dele, ia xingar. Não, eu não faço isso nem com o Bolsonaro, eu vou fazer com o Renato, que é meu amigo. Pô. Eu não sou radical, eu não sou de criticar a pessoa de jeito nenhum. Mas eu critico as atitudes. Você acha que tem algum jeito, alguma forma de o governo Bolsonaro ser um bom governo ainda? Eu acho que não mais. Tá? Eu acho, até o meio do ano passado eu achava que tinha como corrigir rota, melhorar muito, mas agora eu não acho que vai conseguir entregar muito mais coisa, não. Por que eu acho isso? Assim, tem coisa boa que está sendo e foi feita? É óbvio que tem, gente. Nenhum governo é de todo bom, de todo ruim. Você pega no governo Bolsonaro, por exemplo, tem 2 ministérios excelentes, que é infraestrutura e agricultura. São realmente muito bons. Né? Isso tem que ser reconhecido. Mas qual que é o grande problema daqui para frente? A condução geral, na minha opinião, não vai ser uma condução para resolver problemas do Brasil. Vai ser para garantir a eleição do Bolsonaro. Aí, naturalmente... E se ele for eleito de novo? Aí tem chance, né? Se ele quiser revisar tudo. Ele tem chance de fazer um bom governo. Tem, se ele for reeleito. Mas você acha que ele vai revisar tudo? Eu acho que não. Mas que tem chance, tem chance.
Nunca diga nunca, né? Mas eu acho muito difícil, assim, da forma como ele tá conduzindo agora, a radicalização, né? A negação do contraditório, isso é muito ruim. Isso, inclusive, tira a capacidade dele de coordenar, que é o que está acontecendo. Os bons ministros, eles são bons porque são moderados. Essa que é a grande questão. Você nunca vai ver o Tarcísio brigando com alguém ou xingando alguém do PT. Você acha que o caminho é esse, a moderação? Eu acho, eu tenho certeza. Dentro do governo Bolsonaro, os melhores que tem são moderados. Não, mas aí o Felipe, ele teve 57 milhões de votos. Tá certo? 50 e as pessoas sabiam quem ele era. Sabiam que ele era o cara estourado que ele é, sabia que era o cara que falava sempre bem do regime militar, sabia que o cara é um ex-militar, sabia que o cara, o círculo de amizades dele é o círculo militar, os generais são o círculo dele. Todo mundo sabia disso e voltou sabendo disso. Não é isso que o povo quer? É isso que o povo quer. Não quer dizer que, para mim, é a melhor opção para a condução do Brasil. Aliás, é isso que o povo quis em outubro de 2018. Tá, mas aí... Porque voto você não tem, você teve. Isso é muito importante dizer. Eu não tenho 84.405 votos. Eu tive em 2018. Eu não faço ideia de quantos que eu tenho hoje. Entendeu? Então, assim, eu acho que ou a gente parte para um caminho moderado, ou o Brasil vai sempre viver em crise. Nenhuma nação dividida prosperou. Quando prosperou, estava minimamente harmonizada. Mas você acha que existe alguma possibilidade de a nação hoje se unir em torno de alguma coisa? Porque a gente vê o conceito de divisão é o Brasil hoje. É o eu e eles. É a esquerda e a direita. É Bolsonaro e Lula. São os partidos de direita e o PT. Isso é o Brasil hoje. Nesse cenário, você consegue vislumbrar algum tipo de união em torno de alguma coisa? Você pega, por exemplo, nas pesquisas. A rejeição do Bolsonaro e a rejeição do Lula, as duas estão acima de 50%. Então, alguma coisa tem no meio aí. Não, qual que é a dificuldade para mim? O pessoal que se chama de terceira via, que é onde eu estou, inclusive, localizado, no âmbito nacional, ainda não mostrou para a sociedade a que veio. Por enquanto, a gente só sabe que eles são contra o Lula e contra o Bolsonaro. Mas a gente não sabe exatamente o que é a política que Eduardo Leite quer promover, que Rodrigo Pacheco quer promover, que outros aí querem promover, né? Uma vez colocada na mesa essas propostas, aí sim nós vamos saber se dá para se unir ou não em torno disso. Eu acho que dá. Entendeu? Mas não vai ser fácil, não. Não, o Brasil não é para amadores. Né? Não, o Brasil é para gente muito profissional. Definitivamente. Felipe Rigoni, muito obrigado pela entrevista. Valeu. Espero que você ouça no nosso podcast lá. Pode ouvir vou ouvir em 2x. 4x, 2x, do jeito que for melhor. Mas vou ouvir. Legal. Ótimo. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Sucesso lá. Sucesso em Brasília. E a gente espera sempre resultados, né? Como população, como cidadão, a gente sempre espera resultados. Com certeza. Eduardo, obrigado. Foi ótima a nossa conversa e fico à disposição. Legal. Valeu. Obrigado. Valeu, querido.